Quais são os seus santinhos? Olá, hoje é terça-feira, dia 21 de novembro de 2023 e nós estamos aqui para fazer os nossos estudos bíblicos. Nossos 3 recadinhos, primeiro deles, estamos lendo a Bíblia toda, um capítulo por dia e todos os dias deixamos aqui nos canais digitais da igreja um breve estudo sobre esse capítulo. Compartilhe esse estudo com outras pessoas, edifique outras pessoas. Segundo recado que eu sempre falo, você não vai ouvir a Deus se você não tiver uma leitura sistemática e regular da Bíblia. Por isso eu te indico comprar a Bíblia 365. Ela vai te ajudar com um método de leitura da Bíblia e você fará uma leitura sistemática da Escritura. Compre, edifique a sua própria vida. Terceiro recado, aqui nos canais digitais você tem informação, inclusive na descrição desse áudio, você tem informação sobre os estudos bíblicos que nós temos na igreja. Temos estudos segundas-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras e também temos a escola dominical domingo às 8 da manhã e domingo às 8h30, melhor dizendo, e domingo às 17h30. 8h30 eu estou lá, vai ser um prazer receber você para estudar a Bíblia comigo. Venha estudar, procure nos canais digitais da igreja. Quais são os seus santinhos? Hoje nós vamos ler Isaías no seu capítulo 44, entre os versículos 6 a 23, eu estou lendo na NVI. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Quem então é como eu? Ou que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu, desde que estabeleci meu antigo povo, e o que ainda está para vir, que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam nem tenham medo. Não anunciei isso e não o predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. Todos os que fazem imagem, nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem de que nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apoia uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas, modela um ídolo com martelos, forja-o com a força do braço. Ele sente fome, perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de um homem em toda a sua beleza, para que habite no santuário. Ele derruba cedros, talvez apanhe um cipreste ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro, e a chuva o fez crescer. E é combustível usado para queimar, um pouco disso ele apanha e se aquece. Acende um fogo e assa um pão, mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo, sobre ela prepara sua refeição, assa carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz: estou aquecido e estou vendo o fogo. Do restante ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele diz: salva-me, tu és meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem. Seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer: metade dela usei como combustível. Até mesmo assei pão sobre as suas brasas. Assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: essa coisa na minha mão direita não é uma mentira? Lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu fiz, você é meu servo, ó Israel, eu não o esquecerei. Como se fosse uma nuvem varrer para longe suas ofensas, como se fosse a neblina da manhã os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Cantem de alegria, ó céus, pois o Senhor fez isso. Gritem bem alto, ó profundezas da terra. Irrompam em canção, vocês montes, vocês florestas e todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó. Ele mostra a sua glória a Israel. Texto grande, mas um texto que o foco central é a idolatria, e Deus questionando a ação de homens, que ele compara como loucura, de
cortar madeira, com parte dessa madeira ele assa a carne, ele come, ele assa o pão, come o pão em parte dessa madeira, ele faz um ídolo e adora esse ídolo. Ele se dobra diante desse ídolo. Deus questionando a atitude de homens que vai chamar essas atitudes de insensatas. Então, Isaías 44, a partir do versículo 6 até o versículo 23, é um poema da mão de Deus falando contra a idolatria. Nós temos trechos em Isaías 44 falando que Deus há de resgatar o seu povo, entre os versículos 1 ao versículo 5, reforçando a sua promessa, e entre os versículos 24 até o versículo 28, mas Deus confronta a loucura da idolatria. E é literalmente uma loucura. Ele vai mostrar a insanidade dos homens entre os versículos 15 a 20 que eu li aqui com vocês. E a nossa mente secular tem uma dificuldade, pós-moderna mais especificamente, tem uma dificuldade de lidar com o conceito de idolatria. O problema é que nós não fomos ensinados na igreja que a raiz dos nossos pecados está na idolatria. Nós não somos ensinados assim. Quando muito, nós consideramos que idolatria é a adoração de divindades de múltiplas religiões. É isso que nós pensamos com idolatria. Nossa sociedade atual, ela está dominada por um conjunto de ídolos, como sempre foi na história da humanidade, só que a gente não chama assim. Então, para que eu possa ajudá-lo, eu vou definir o que é idolatria. E, na verdade, não sou eu que vou definir, eu vou usar o livro do Keller chamado Deuses Falsos. E ele diz assim: o que é um ídolo? É qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que, caso você o perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar com ele maior parte da sua paixão e energia, seus recursos financeiros e emocionais, sem pensar duas vezes. Podem ser a família, os filhos, a carreira, o dinheiro, conquistas, a aclamação da crítica, respeito ou reconhecimento social. Pode ser um relacionamento amoroso, aprovação dos colegas, competência e habilidade, circunstâncias seguras e confortáveis, beleza ou inteligência, uma grande causa política ou social, moralidade ou virtude, ou até o sucesso no ministério cristão. Quando o sentido de sua vida reside em consertar a vida de alguém, podemos chamar isso de codependência, mas na verdade é idolatria. Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no seu coração: se eu tiver isso, sentirei que minha vida tem um sentido, e então saberei que tenho valor. Estarei seguro e em posição de importância. Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do seu coração: se eu tiver isso, sentirei segurança. Deus está questionando a loucura da idolatria. A gente olha a idolatria aqui no tempo de Isaías como adoração a deuses feito por mãos, a imagens de escultura, e a gente não associa idolatria ao mundo contemporâneo. Há um bom livro chamado Perdido no Meio, de um psicólogo norte-americano chamado Paul David Tripp, e ele tem no seu capítulo 9, um capítulo bastante interessante, onde o nome do capítulo se chama Bezerros de Ouro. Nele ele faz uma série de considerações sobre o caráter do ser humano e a idolatria, de como nós idolatramos, como nós construímos os nossos próprios bezerros de ouro. E ele faz uma série de considerações sobre o caráter humano e sobre a questão da idolatria. 9, na verdade, 8 considerações. E é muito interessante, são uma série de tópicos, com uma série de textos, não há tempo de eu ler aqui, mas veja as considerações. Os israelitas eram pessoas exatamente como nós estamos constantemente adorando alguma coisa, todos tendemos a substituir o espiritual pelo físico, número 3, 4, tendemos a atribuir à criação coisas que somente podem vir do Criador, 5, todos somos propensos a colocar a culpa de nossa idolatria nos outros, 6, todos nós usamos as coisas que Deus proveu para construir nossos próprios bezerros de ouro, 7, Deus é ciumento sobre nossa adoração e fará o que for necessário para obtê-la, 8, todos nós precisamos questionar quais são os nossos deuses. E ele diz, num dos tópicos, qual tópico nós estamos constantemente adorando alguma coisa, ele diz o seguinte: esse é o epicentro da antropologia das escrituras. Quando entender esse fato, você não vai mais viver em um mundo bifurcado entre espiritual e secular.
A Bíblia diz que você é um adorador. Você está sempre perseguindo algo e servindo algo que forneça significado, propósito e alegria. Agora, como eu já escrevi, há somente duas opções na vida. Essas opções são gritantes em Êxodo 32, que fala sobre o bezerro de ouro. Se Deus não é a razão central para fazermos tudo o que fazemos, então algo na criação será. Se Deus não é a razão central para fazermos tudo o que fazemos, então algo na criação será o nosso Deus. No estudo de hoje, meu tema é: quais são os seus santinhos? Quais são os meus santinhos? De onde nós nos dobramos, nos prostramos e nos adoramos. Deus chama no capítulo 44 de loucura e de insanidade as atitudes dos homens. Ele fala no versículo 15: é combustível usado para queimar, um pouco disso ele apanha, se aquece, acende o fogo e assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora, faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo, sobre ela ele prepara sua refeição, assa a carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz: ah, estou aquecido, estou vendo fogo. Do restante ele faz um Deus, um ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora ele diz: salva-me. Tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados. Quando nós não enxergamos que somos idólatras, nossos olhos estão tapados. Quando nós não identificamos os nossos santinhos, como eu pus no estudo de hoje, nós estamos com os nossos olhos tapados. A raiz da nossa idolatria, a nossa idolatria é a raiz do nosso pecado e faz com que a gente não entregue verdadeiramente a nossa vida a Cristo. E aí você pode perguntar: mas como é que eu posso identificar quais são os meus ídolos? O Keller tem uma receita muito simples, aqui na página 147 do seu livro Falsos Deuses, mas muito eficaz. Um parágrafo só, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Uma das formas requer como podemos discernir nossos ídolos? Uma das formas requer que olhemos para a nossa imaginação. O arcebispo William Temple afirmou uma vez: sua religião é o que você faz na sua solidão. Eu vou repetir: sua religião é o que você faz na sua solidão. Em outras palavras, o verdadeiro Deus de seu coração é para onde os seus pensamentos vão sem esforço, quando não há mais nada exigindo sua atenção. Sobre o que você gosta de sonhar acordado? O que ocupa sua mente quando você não tem mais nada com o que se preocupar? Você desenvolve cenários potenciais sobre a sua carreira em desenvolvimento? Ou bens materiais como a casa dos sonhos? Ou um relacionamento com uma pessoa em particular? Um ou dois sonhos não são uma indicação de idolatria. Pergunte em vez disso no que você habitualmente pensa para se sentir alegre. Pergunte no que você habitualmente pensa para se sentir alegre e confortável na privacidade do seu coração. Que Deus me livre dos meus santinhos e que te livre dos seus santinhos. O primeiro passo para isso é que a gente comece a identificá-los. Deus te abençoe.